pessoal. Meu nome é Marco Valadares, sou sócio-diretor aqui da Digital Compass, responsável pela nossa consultoria, e vou estar apresentando para vocês hoje uma palestra que a gente realizou no último PM Case Day, o 17º PM Case Day, agora mês passado, que foi exatamente sobre o DCQP, que é uma solução nossa. E nessa palestra, a gente vai fazer um paralelo do DCQP com o Pulse of the Profession, que é uma pesquisa que o PMI realiza anualmente desde 2006. Então, já são 12 edições aí do Pulse of the Profession. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Só mudar o ponteiro do mouse. Pronto. Estamos prontos para começar. Então, como eu falei com vocês, foi apresentado no PM Case Day, teve como tema transformação com Project Design Management, e essa foi uma das palestras. Está aí de novo, falando um pouco sobre a minha experiência, mas a estrela da apresentação era exatamente a solução DCQP, ou Digital Compass Quick Use Pack. Essa solução, vocês têm algumas telas, alguns exemplos. Como a gente falou, a gente vai fazer um paralelo com o Pulse of the Profession. Então, vamos dar uma olhada direitinho. Primeiro, o que é o DCQP? O que é o Digital Compass Quick Use Pack? Então, a ideia é que ele seja uma solução que integra experiência e métodos com ferramentas para aumentar a produtividade dos nossos clientes. Então, vamos detalhar um pouco mais essa descrição que a gente tem. Essa solução é um serviço de consultoria, que integra melhores práticas e lições aprendidas, toda a experiência da Digital Compass em gestão de projetos, em adaptar isso aos nossos clientes, independentemente do tipo de serviço que ele provê, ou produto que ele fabrica. Métodos, que são as metodologias que a gente desenvolve para o nosso cliente em gestão de projetos ou gestão de portfólio, e utilizando o quê? Project Online ou Project Server da Microsoft e o Power BI. E aí tem um SharePoint Services, aí, mas ele no caso do Project Online, ele já vem na licença do Project Online. A ideia é aumentar a produtividade. O que é a produtividade? É a gente fazer mais com menos. Então, como que a gente alcança uma maior produtividade? Através de certo grau de padronização. Então, nós buscamos uma padronização, por exemplo, de tipos de projeto recorrentes que são realizados na empresa, e a gente formata esses tipos de projeto no DCQP, que é uma implantação do Project Online do nosso parceiro Microsoft, certo? E aonde que você, aí, cliente, onde que a empresa entra? A empresa, claro, entra com a sua cultura, suas políticas, suas regras de governança, muitas vezes um sistema que a gente precisa fazer integração, sua produtividade, suas competências. Então, claro que essa solução ela é customizada para atender às necessidades da sua empresa. Não é algo que a gente faz de forma genérica. Apesar dele ser um acelerador, ou seja, trazemos já formulários, relatórios pré-prontos, vamos chamar assim, para colocar para funcionar isso o mais rápido possível, mas são também passíveis de qualquer tipo de customização. Então, alguns recursos que a gente destaca aí dessa solução Quick Use Pack. A gente implanta na solução os processos de gestão de projetos e portfólio. Então, você tem ali processos padronizados, inclusive com fluxos de aprovação, workflows de documentos. Como é que vai funcionar esse processo? Depois que alguém aprova esse documento, qual a fase do projeto pode ser startada? É possível fazer isso? E a gente automatiza esse processo. O DCQP, ele também é aplicável a projetos preditivos, híbridos e ágeis. Então, a gente consegue, dentro da solução Microsoft, ter funcionalidades para tratar projetos ágeis. E aí, consequentemente, a gente aborda também os projetos híbridos, que são aí, na nossa experiência, para o nosso porte de clientes, aquele tipo que
que a gente está numa tendência hoje em dia, né? Acho que tem uma tendência de algumas empresas a não serem agilistas exclusivamente, mas talvez trazer, sim, alguns conceitos e técnicas ágeis, né? E fazer uma mistura com o preditivo para chegar a talvez um melhor formato para aquela realidade específica. Também, aí o terceiro ponto, no Quick Use Pack, nós consideramos os tipos de projetos específicos da sua empresa, como eu comentei com vocês. Então, a minha empresa é de engenharia e a gente constrói subestações de energia elétrica. Ok, então posso ter um tipo de projeto lá, que é a construção de subestação. Mas além da construção, nós fazemos também a manutenção. E aí outra natureza de projeto, tem um outro ciclo de vida, ele se comporta diferente ao longo do tempo. Então, já temos aí 2 tipos de projeto, por exemplo. Esses projetos são customizados. Então, quando você vai abrir um novo projeto na ferramenta, isso gera uma aceleração, gera produtividade. Por quê? Porque você chega a ter um cronograma, por exemplo, padrão para aquele tipo de projeto. Facilita muito para quem vai criar um cronograma no partir do zero, né? Trazendo já esse cronograma padrão, que já incorpora melhores práticas que foram vistas anteriormente. Então, os tipos de projeto é como se fosse um dos corações assim da ferramenta do DCQP. O comportamento da ferramenta ele é customizado exatamente por tipo de projeto. Cronogramas padronizados, como a gente comentou, e também eu posso chegar até o ponto, pessoal, de padronizar durações. Por exemplo, se a gente tem ali uma área de suprimentos, uma empresa, por exemplo, que é obrigada a respeitar a Lei 8666. Então, tem alguns prazos ali na lei que são pré-estabelecidos. Então, seu modelo de cronograma padrão, vamos chamar assim, para esse tipo de projeto, pode conter esses prazos já nas atividades e você, claro, se precisar ajustar alguma coisa, você tem toda essa flexibilidade. É como se fosse realmente só um modelo que vem para a sua tela e você, claro, pode apagar o que não for necessário, incluir informações ou alterar informações. No Quick Use Pack, nós também temos os modelos de formulários e documentos de projetos. Aquele termo de abertura que você fazia no Word e rodava para assinatura, agora ele está online na ferramenta e a aprovação dele também é feita por um workflow. Então, você ganha muito com isso, além de você ganhar todo o processo de guarda, armazenamento dessa informação, controle de histórico de versões, isso tudo que também é nativo da ferramenta, e a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Os fluxos de aprovação desses artefatos, como eu comentei, e, claro, um guia, um manual, né, de procedimentos e a metodologia, ou seja, a gente entrega um documento, né, com cada tipo de projeto e as suas principais características. A implantação em si ela é mais regulada, né, dentro dos processos da própria ferramenta. Claro que também inclui um treinamento formal para os participantes da empresa. Normalmente a gente faz isso por meio de replicadores, né? Então faz uma turma para profissionais da empresa que tem a capacidade de replicar isso internamente. Perfeito? E além dos recursos que são do DCQP, a gente tem aqui alguns recursos nativos do Project Online, do Project Server, como as funcionalidades para gestão de portfólio, né, o ranqueamento e seleção de projetos no portfólio. Isso é feito no Quick Use Pack através do método HP. Então, a gente vai falar também daqui a pouquinho sobre isso. O controle de versões de documentos, como eu citei, acesso via app, Android ou iOS. Então, você ganha essa acessibilidade via Planner da Microsoft e via Power BI também da Microsoft. Então, como ela tem esses apps, você pode visualizar muitas informações no seu celular e interagir com a ferramenta através do celular. Atualização em andamento de atividades do cronograma. Então, quando é necessário, quando você é um membro de equipe e tem uma atividade do cronograma sob sua responsabilidade, você tem ali, recebe uma comunicação, atualiza o percentual de conclusão da sua atividade. Isso vai para um aprovador, normalmente o gerente de projeto, ou um líder de PMO, alguém que trabalha no escritório de projetos, e uma vez aprovado, isso segue como informação definitiva. Então, facilita muito a coleta
né, do andamento das atividades do projeto. Isso costuma, inclusive, causar uma certa inversão, né, porque normalmente a gente acaba fazendo reuniões para coletar o avanço e não para analisar as necessidades. Agora, uma vez que pela ferramenta você já capturou esse avanço, você faz agora uma reunião para quê? Para corrigir os desvios. Muda completamente essa dinâmica, né? Deixa de ser uma reunião operacional para ser uma reunião mais tática e estratégica de como você vai abordar aqueles riscos que ocorreram, aqueles problemas, o atraso da sua atividade, né? Então, eleva o nível da discussão, né, muito mais e deixa a ferramenta fazer esse trabalho mais do dia a dia aí operacional. E claro que a gente tem a possibilidade de integração com outras ferramentas de mercado aí, ou da própria Microsoft. E aí, se a gente for falar um pouquinho do Pulse of the Profession, né, eu vou aproveitar para apresentar aqui para vocês um pouquinho, só para quem não conhece, o que é o Pulse of the Profession. Eu tenho aqui a versão PDF em inglês. Tá? Nós usamos o relatório de 2018. E esse é uma pesquisa que o PMI promove anualmente. Né? É como se fosse um termômetro da gestão de projetos no mundo. Por que no mundo? Porque ela envolve 4.455 profissionais da área de gestão de projetos, 447 executivos sênior da área de projetos e 800 diretores de escritórios de projetos nessa pesquisa. Então, é uma informação muito relevante. Claro, eu adoraria que esses números fossem todos do Brasil, mas são números do mundo. Mas tem lá também na pesquisa, se a gente for dando uma passeada aqui, a gente tem na pesquisa também da onde há uma estratificação, né? Quantos vêm da América do Sul, quantos vêm da Europa, desses respondentes. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um índice, né? E a gente vai descendo na pesquisa e vai visualizando. Né? E essa pesquisa, o Pulse of the Profession, no sumário executivo, ela destaca exatamente 3, né, boas práticas que a gente tem que fazer nos nossos projetos, ou na nossa gestão de projetos, para melhorar o alcance dos nossos objetivos. Né? Eu vou só passar um pouquinho aqui para vocês, para colocar na página que a gente tem a estratificação. Tá? Aqui no apêndice, então, a gente tem aqui, olha, todos os resultados, está vendo? 4.455, né, profissionais de gestão de projetos, e ele traz aqui, essa pesquisa é fantástica, pessoal. Depois ele vai falar do resultado coletado com os executivos sênior e, por último, com os 800 diretores responsáveis pelos escritórios de projetos. Então, foi só para vocês terem uma ideia do que é o documento. Tem 36 páginas, tá? Não vou me estender aqui, mas recomendo a leitura. Tá? Inclusive, no material, a gente tem ali o link, né, para que você possa visualizar o documento no site da Microsoft. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, olha só uma das conclusões. Perde-se cerca de 10% de cada dólar gasto devido ao baixo desempenho de projetos. Pessoal, é um absurdo, né? 10%. Tem noção de que número é esse? Global? Então, vamos ver aqui, olha. Extrapolado para o total de investimentos no mundo, a gente está falando de $1 milhão desperdiçado a cada 20 segundos. Né? São números absurdos, astronômicos, e eu acho que todos nós temos intenção de melhorar essa realidade, né? De avançar nossa maturidade de gestão de projetos para que isso não aconteça. Esse relatório, principalmente o relatório, né, desse ano, ele faz uma distinção entre as empresas que ele chama de campeãs e as empresas que ele chama de baixo desempenho. Qual é a diferença entre as duas? As empresas campeãs têm 80% ou mais dos seus projetos concluídos no prazo, no orçamento e atendendo aos objetivos de negócio. Ou seja, as empresas campeãs têm alta maturidade, né, aí na percepção dos benefícios da gestão de projetos. Já as empresas de baixo desempenho, os projetos são concluídos com 60% ou menos dos projetos
são concluídos no prazo, no orçamento e alcançando os objetivos de negócio. Então, a percepção de benefício, né, ela não é tão boa quanto as empresas campeãs. Elas têm baixa maturidade. O que a gente vê no gráfico seguinte são pequenos extratos lá da pesquisa, tá, pessoal? Olha só, percentagem média de projetos concluídos no prazo. Nas empresas campeãs, aí você tem aí 64%, na média de projetos concluídos no prazo, contra 36% nas empresas de baixo desempenho, com baixa maturidade. Olha o tamanho dessa diferença, é quase o dobro, né? Consegue ter 2 vezes mais produtividade, talvez, vamos chamar assim, as empresas campeãs. Porcentagem média de projetos concluídos dentro do orçamento. Então, 67% dos projetos das empresas campeãs são concluídas dentro do orçamento e 43%, apenas menos da metade, alcançam o orçamento nas empresas de baixo desempenho. E os projetos que cumprem as metas ou objetivos de negócio. No caso das campeãs, 78% dos projetos atingem aí as metas ou objetivos de negócio e contra 56%, nas empresas de baixo desempenho. Tá? E ao longo de toda a pesquisa, o que ele diz é o seguinte: vamos buscar identificar o que as empresas campeãs fazem para ter esse desempenho melhor. Como é que a gente pode, então, copiando ou imitando, de certa forma, buscando melhorar a nossa maturidade, ter o mesmo desempenho que as campeãs? O que a gente tem que fazer para não perder 21 vezes mais aí de recursos que elas? Como é que a gente resolve isso? Então, a conclusão do sumário executivo se baseia exatamente em 3 aspectos. Investir no desenvolvimento ativo dos patrocinadores dos projetos, evitar o desvio de escopo ou alterações não controladas e amadurecer capacidades de entrega de valor. E a gente vai discorrer aqui agora sobre cada um desses aspectos, trazendo algumas informações quantitativas e também uma percepção qualitativa de como alcançar utilizando a ferramenta DCQP. Então, para investir no envolvimento ativo dos patrocinadores executivos, vamos dar uma olhada nos números. 41% das organizações de baixo desempenho dizem que o apoio inadequado do patrocinador é uma causa primária de falha dos seus projetos. Contra quanto? Contra 17% das empresas campeãs. Ou seja, é como se as empresas campeãs já tivessem superado esse problema. Nas empresas campeãs, os patrocinadores são o apoio ao projeto, têm esse interesse, têm esse papel, reconhecem seu dever com relação à gestão de projetos e reconhecem o que? Muito além disso, a relação entre estratégia e gestão de projetos. O projeto é o meio, muitas vezes, para você realizar a sua estratégia. Então, percebendo essa consciência na organização, fez com que as empresas campeãs não tivessem mais isso como problema. Ou 17% não é um item de tão relevante assim, vamos dizer. Então, alguma reflexão que a gente pode fazer com relação ao envolvimento ativo dos patrocinadores. As partes interessadas compreendem e participam da relação entre estratégia e os projetos. Como a gente falou agora, os executivos têm essa percepção que é exatamente através dos projetos que você vai concluir aquela estratégia definida em uma sessão de planejamento. Estamos entregando informações suficientes, de fácil acesso e compreensão para manter o interesse das partes interessadas? Como é que essa parte interessada, esse executivo, interage com o projeto? Será que aquele diretor que precisa pedir um relatório para o PMO e esperar 2 semanas para o relatório ficar pronto, e quando fica pronto já está desatualizado? Porque agora, com o DCQP na mão, ele vai ter informação muito mais fácil. Então, ele vai ter o acesso no celular ou na ferramenta para ele consultar o projeto na hora que ele quiser. Papéis e responsabilidades estão bem definidos e monitorados. Então, todas essas questões também que abrangem a governança são avaliadas aí ao longo do projeto
e são, claro, corrigidos os desvios necessários para a gente ter uma implantação bem-sucedida. Então, se a gente for olhar no nosso DCQP, desde a definição da estratégia, os executivos participam. Porque como é que funciona? A gente olha aqui, olha, primeiro é feito um cadastro dos objetivos estratégicos da organização e um cadastro dos projetos propostos. Depois, através do HP, a gente ranqueia esses objetivos estratégicos, definindo a importância entre eles. Como é feito esse ranqueamento? Através de comparação par a par. Você vai comparando 2 a 2 e dizendo qual é mais importante que o outro. E, a partir daí, o sistema, através de um cálculo que ele faz, do HP, a ponderação, ele consegue definir esse ranking. E aí você diz como cada um desses projetos afetam esse objetivo estratégico. Então, você pode dizer, olha, esse meu projeto aqui de construção da subestação melhora a minha receita, reduz minhas perdas, reduz meus riscos. Exemplo. Então, com base nessa relação entre projetos e objetivos estratégicos, você insere também na ferramenta sua restrição, seja ela de custo ou de recursos. Então, você pode, por exemplo, informar, olha, eu só tenho 500 milhões nesse ano para executar toda essa gama de projetos. E, através de uma simulação que a ferramenta vai fazer para você, ela vai te dar o teu portfólio ótimo, aquele que vai te gerar o melhor retorno dentro das restrições que você possui. Uma vez que ele faz essa simulação para você, você pode utilizar para alterar. Então, você pode falar, não, olha, esse projeto aqui que você tirou da simulação, eu preciso forçar que ele seja executado, porque é um projeto regulatório, por exemplo, é um projeto obrigatório. Então, ele vai incluir novamente esse projeto no seu portfólio e vai excluir outros, consequentemente, pois se há uma restrição, ele não pode fazer aquilo além do que os seus recursos permitem. Perfeito? Então, essa é a tela que a gente vê no sistema, no DCQP, por exemplo, onde eu tenho aqui, olha, a curva de eficiência, a fronteira eficiente aí dos meus projetos, do meu portfólio. Eu tenho aqui uma limitação de 6 milhões, por exemplo, para realizar esse portfólio, e ele está me dizendo o seguinte, ó, com 6 milhões, você consegue realizar 4 dos 6 projetos que você informou, trazendo um valor estratégico, uma contribuição de 68,07%. A contribuição máxima, obviamente, seria de 100%. Se a gente olhar nesse quadro aqui do lado, nós temos o detalhe desses projetos. Então, temos aqui os 4 projetos selecionados e os 2 projetos não selecionados. E aqui a gente também percebe o seguinte, ó, esse projeto, expansão da área de projetistas, ele foi feito uma inclusão forçada, ou seja, a princípio ele foi excluído e eu disse, não, esse projeto aqui ele é obrigatório. Então, ele trouxe um projeto de 3.278.000 para o portfólio e precisou retirar 2 projetos que somavam aqui 1.800.000, sendo o Sistema Integrado de Gestão e a loja de drones. Perfeito? Então, essa é uma das visões que a gente tem aí na ferramenta. Aqui, a gente tem também, no DCQP, uma visão do seu portfólio, que pode conter diversos tipos de indicadores. Aqui a gente tem uma sinalização de prazo e custos, pode ser um CPI, um SPI, pode ser uma bandeirinha, pode ser customizado. A gente faz isso de acordo com a necessidade de cada cliente. Você tem um Gantt aqui também que visualiza o seu projeto como um todo. Então, esse portfólio agora pode ser facilmente monitorado através de um painel One Page, que você tem total domínio e controle sobre ele. E a gente entende, sim, que isso atrai os executivos, que torna o interesse maior pela facilidade de acesso aos dados e informações. A gente tem aqui, por exemplo, um painel de status do projeto. Esses painéis são construídos com Power BI, então eles são totalmente dinâmicos. Quando você pode escolher aqui um projeto ou todos os projetos, eu posso escolher uma fase para visualizar,
né? Então, sempre que você clica em algum item desse do Power BI, ele reorganiza, né? Faz um select ali, reorganiza todas as informações da tela para que reflitam aquela seleção. Nesse caso desse cliente aqui, por exemplo, a gente tem aqui um projeto atrasado, né? E a gente tem aqui também um indicador de em que fase ele atrasou. Tá vendo? Então, ele está atrasado aqui no desenvolvimento, está atrasado aqui na implantação, temos uma curva S aqui, início do projeto, término previsto, término da linha de base, riscos, problemas, um link aqui para o site do projeto, né? Outros gráficos aqui previsto, realizado de custos. Então, a gente tem uma série de informações, né? Como, por exemplo, essa estrutura de Kanban, né? É uma outra forma de visualizar o projeto, ou seja, quais as atividades eu já tenho concluídas, quais atividades estão em andamento no momento e quais atividades que estão a iniciar. A gente pode ter filtros de datas aqui para facilitar. Então, é interessante a gente perceber como é uma informação relevante, gráfica, fácil de ser compreendida, né? E é um sistema fácil de ser operado. Aqui, por exemplo, um outro diagrama com riscos, né? Riscos e o plano de resposta a riscos de um projeto, por exemplo. Aqui eu estou no projeto Expansão, uma data de status de 30 de maio de 2019. Eu consigo ver riscos por categoria, por criticidade, por proprietário, é uma matriz de probabilidade de impacto, né? O registro de riscos. Então, aqui, pessoal, se eu clicar, por exemplo, aqui no RH, eu consigo ver somente os riscos do RH, né, relacionados ao RH. Né? Então, esses painéis, os painéis de Power BI, dão uma visão executiva muito rica para o patrocinador. E isso traz realmente a atenção dele. Passando aí para o segundo ponto, segundo elemento de sucesso elencado aí pelo Pulse of the Profession, chegamos em evitar o desvio do escopo ou alterações não controladas. É o famoso já que, né, pessoal? Já que está fazendo esse projeto, faz um pouquinho disso aqui para mim. E sim, o que se percebeu é que as empresas campeãs possuem um controle mais rígido de alterações não controladas, aquilo que não foi autorizado, aquele gold plate, que não, ninguém vai fazer isso. A gente vai seguir o escopo do projeto, sua documentação, sua governança e fazer exclusivamente aquilo que foi combinado, acordado e aprovado. E foi para isso que a gente destacou recursos, senão a gente não consegue fazer. Então, vamos ver aqui alguns números. Olha, 52% dos projetos concluídos nos últimos 12 meses sofreram desvio de escopo ou mudanças descontroladas de escopo. Há 5 anos atrás era 43%. Ou seja, houve um aumento de cerca de 10%, no percentual de projetos que sofreram alterações não controladas, vamos chamar assim, esse aumento aí em 5 anos de 10%. Nas empresas campeãs, olha o número, 33% dos projetos das empresas campeãs apresentaram desvio de escopo ou mudança descontrolada de escopo, contra 69% nas de baixo desempenho. Então, percebe-se que as campeãs fazem isso muito melhor. Podem melhorar ainda, mas fazem já melhor. E o percentual de projetos de alta complexidade está aumentando. Eram 35% dos projetos em 2013 e são 41% em 2018. Então, a conclusão que a gente chega é que a complexidade dos projetos afeta o desvio de escopo. A gente está num mundo cada vez mais complexo, mais tecnologia, com mudança, pessoas precisando de capacitação para saber trabalhar com essa tecnologia, soluções mais criativas, mais integrações, inovação, muita tecnologia embarcada. Então, tudo isso aumenta a complexidade dos projetos e, consequentemente, o que a gente percebe é que a reboque vem essas solicitações não autorizadas de mudança de escopo. Perfeito? Então, vamos avaliar. A equipe do projeto se envolve na definição do escopo e desenvolvimento do cronograma? Como é que são feitos esses cronogramas hoje em dia? O escopo, mal ou bem, ele está ali, partindo de uma EAP, não importa, mas ele está descrito no cronograma do projeto. Tem padrões de EAP ou WBS, de cronogramas de ciclo de vida
com critérios claros aí para eu passar a fase de projeto? Quando que o conceito de stage gates, né, pessoal? Então, quando que meu projeto sai de uma fase e vai para outra fase? Qual a governança que eu tenho nisso? Tem uma sequência de documentos que precisa ser preenchida, ou uma sequência de aprovações? Como que isso funciona na sua empresa para aquele tipo de projeto? Como é o processo de gestão de mudanças? Porque eu falo, o processo de gestão de mudanças, ele também não pode ser uma barreira, ele tem que ser um processo de análise. Existem muitas mudanças que são, talvez, bem-vindas em um projeto, mas muitas também que não há necessidade nenhuma, que você pode abrir um projeto depois. O ideal, se o projeto foi bem planejado, claro, é seguir aquele planejamento. As questões de mudança num projeto bem planejado viriam de mudanças de estratégia, mudanças de riscos, talvez, podem trazer algum, mudança regulatória, alguns marcos aí que a gente já conhece, às vezes, que podem causar um impacto maior. Salvo isso, não deveriam ser feitas mudanças de escopo com um projeto em andamento, vamos dizer assim, num volume tão grande quanto a gente costuma visualizar por aí. E os procedimentos de monitoramento e controle do projeto estão bem definidos em prática? Quem é que está controlando esse projeto? Esse gerente de projeto, ele tem essa formação? Ele tem ferramentas que possibilitam a ele visualizar isso? As regras de governança também permitem que ele tenha um controle maior sobre essas mudanças não autorizadas do projeto? Então, se a gente vai lá para a ferramenta, no nosso DCQP, a gente tem aqui, por exemplo, olha, um tipo de projeto que tem esse ciclo de vida, olha, uma autorização, e aí uma preparação, separada aqui em requisitos e planejamento, e depois ele tem uma realização e uma conclusão. Isso é um ciclo de vida de projetos de exemplo. E a gente tem aqui embaixo, pessoal, informações do que precisa estar feito, por exemplo, para esse projeto poder passar de fase. Então, precisa das informações do projeto estarem completas, eu preciso do cronograma elaborado, eu preciso do detalhe de projeto, que é o PDP, que é uma página que a gente tem aqui na ferramenta, eu preciso de uma autorização de início de projeto, de início de fase, por exemplo. Então, isso pode ser controlado aqui, dentro da ferramenta, de forma automática ou administrado por algum membro aí do escritório de projetos ou pelo próprio gerente do projeto. Cronograma padrão, como a gente conversou, né? Então, a gente tem, como eu falei com vocês, quando a gente cria um novo projeto na ferramenta, eu já trago ali um cronograma padrão. O que é um cronograma padrão? Um cronograma que tem aquele conjunto de atividades mais completo possível para se realizar um projeto. Por que mais completo possível? Porque é melhor tirar do que colocar. Então, mas no meu projeto eu não vou ter compra de materiais. Tá bom, você tira aquele módulo, aquele subconjunto de atividades, de compra de materiais, de compra de equipamentos, e você analisa, claro, o cronograma para ver se ele continua atendendo ao escopo que foi definido. Perfeito? Então, aqui a gente também tem, pessoal, um site do projeto. Isso aqui, olha, é um site do projeto. Cada projeto ele tem um site que você consegue visualizar tanto informações, olha, sobre o projeto, tarefas atrasadas, conclusão de reuniões, de atividades. Tem uma área aqui para os membros de equipe, para as pessoas envolvidas no projeto, para demais partes interessadas, conversarem entre si, trocarem alguma figurinha aí sobre como é que está o projeto. Olha, eu estou com essa dúvida. Alguém pode me esclarecer? Uma dúvida aqui com relação ao escopo. A atividade número tal do cronograma contempla isso, isso e isso? E alguém pode ir aqui responder isso. É uma comunicação, a gente sabe o problema que é a comunicação, então a ferramenta ajuda muito aqui também. Do lado de cá nós temos documentos, e esses documentos podem estar relacionados ao projeto, a uma fase de projeto, então tem toda aí uma biblioteca de documentos que a gente vai utilizar. Incluindo aqui, ó, os itens customizados na nossa solução DCQP. Então, quando você adquire a solução, a gente vai analisar que documentos, claro, de gestão de projetos
a sua natureza, seus tipos de projeto requerem, e a gente vai desenvolver esses formulários. Claro que a gente tem uma biblioteca pronta de formulários, que é exatamente o que agiliza a implantação, mas, claro, eventuais customizações que a gente precise fazer serão todas feitas aí, né, na ferramenta. Aqui a gente tem uma lista com os formulários e listas customizadas no DCQP. Então, você vai ter lá termo de abertura, relatório de partes estressadas, premissas e restrições, matriz de requisito, riscos, respostas, matriz de ações, lições aprendidas, todos aqueles documentos que a gente conhece de governança e gestão de projetos estão implantados aí na nossa ferramenta, exatamente visando padronização e maior produtividade dos nossos clientes. E, por último, o Pulse of the Profession fala sobre amadurecer capacidade de entrega de valor. Então, como que o DCQP pode ajudar nisso? Ou o que é isso? O que o Pulse of the Profession diz é que essa capacidade de entrega de valor é a capacidade que a empresa tem de responder a um problema com a solução correta. E o que ele diz com isso é: projetos de natureza preditiva devem ser tratados com técnicas e práticas preditivas. Projetos, claro, mais criativos, tecnologia, com um certo grau de incerteza de escopo, talvez devam ser tratados como projetos ágeis. Então, a gente tem que dar um remédio certo para a doença que você tem, senão isso não vai funcionar. Senão a sua capacidade de entrega de valor fica muito prejudicada. E olha só, o que ele diz é que 5% só das organizações de baixo desempenho têm alta maturidade na entrega de valor. Só 5% dessas organizações dão o remédio certo para o seu problema. Ou seja, aquela entidade fala assim: aqui é tudo preditivo, não importa qual é a natureza do projeto. Ou então, não, eu agora sou ágil, tudo aqui é ágil. E aí você vai enfrentar diversos problemas, porque, claro, que essas técnicas e práticas dependem da natureza de cada projeto. O outro vai falar: aqui é tudo híbrido. Também pode não ser o ideal. Enquanto, olha, 80% das empresas campeãs têm alta maturidade na entrega de valor. Ou seja, as empresas campeãs estão prontas para responder à sua necessidade com um método mais adequado. Isso envolve, pessoal, treinamento, capacitação de equipe, melhoria contínua, tem aí uma série de questões que a gente gera aqui algumas perguntas para reflexão. Então, a alta administração compreende que há remédios diferentes para cada situação. A gente entende que é papel dos profissionais de gestão de projetos aculturar o resto da organização nesse sentido. A empresa investe em capacitação e gestão de projetos para todos os profissionais, acompanhando a evolução do mercado. E aí talvez não seja todos os profissionais de gestão de projetos. Porque hoje em dia você faz uma EAD de meia hora só explicando para o pessoal da empresa o que é projeto ágil, o que é projeto preditivo. É muito simples. Material vasto, não precisa nem construir isso. Estamos usando o melhor método para cada natureza de projeto? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Fazendo essa reflexão, a gente consegue aqui na solução ter, por exemplo, a proposta de projetos aqui na parte de portfólio e, na sequência, uma decisão se você vai conduzir aquele projeto como preditivo ou como projeto ágil ou híbrido. E aí, cada tipo desse de projeto vai ter um ciclo de vida, vai ter os seus documentos, vai ter suas técnicas, dando exatamente aquilo que o relatório pede, o remédio certo para cada problema. Então, aqui no projetos ágeis ou híbridos, você tem lá um controle de release plan, de sprints, a transição para a produção, e você tem aqui também o pós-projeto. Então, a gente consegue ter no DCQP, na sua visão de portfólio, projetos preditivos, projetos híbridos e projetos ágeis, convivendo em determinados painéis, você consegue visualizar todos eles juntos, porém, respeitando características de cada um. E é isso que a gente precisa entregar.
Então, para a gente falar um pouco sobre projetos ágeis e híbridos, porque preditivo eu acho que a gente já praticamente esgotou, é mais conhecido, a curiosidade normalmente está mais em entender o que o DCQP agrega para projetos híbridos e ágeis. Então, eu trago aqui para vocês, olha, uma visão de backlog, né? Então, a gente tem aqui os pacotes de trabalho, né, como as entregas, um código de backlog, importância, uma estimativa, aí, né, qual o sprint que esse requisito vai entrar, qual a história do usuário. Então, a gente tem toda essa informação aqui já como tela, isso aqui já é uma tela da ferramenta. A gente tem aqui dentro do Project Professional, né, também uma visão dos seus sprints. Você consegue organizar os seus pacotes de trabalho e os requisitos, aí, as atividades, em sprints para fazer essa organização do seu projeto ágil ou híbrido. Né? Também temos lá no Project uma visão de Kanban. Então, olha só, o que está do sprint 1, o que está não iniciado, né? O que está em andamento, o que está testando e o que está concluído. Perfeito? Então, a gente tem todas essas visões que vão facilitar muito. E o burn down? Está aqui o burn down. Né? A gente tem um burn down também construído ou por horas ou por tarefas. Né? Então, a gente consegue ter, pelo que a gente entende, principais mecanismos aí de controle, claro que não se esgota aqui. Em tempo de projeto, podemos criar indicadores e trazer, né, outras informações, mas isso a gente tem de forma padrão. Né, pessoal? Então, a ideia era passar realmente por esses 3 aspectos aí, elementos de sucesso para a gente elevar a maturidade das nossas empresas e, claro, mostrar para vocês como o Disney Compass Quick Use Pack pode ajudá-los a melhorar essa maturidade, alcançando exatamente esses 3 objetivos. Quais são? Né? Investir em patrocinadores executivos ativamente envolvidos, evitar o desvio de escopo ou alterações não controladas do escopo de um projeto e amadurecer capacidades de entrega de valor. Então, pessoal, foquem nessas questões, né? E caso tenham alguma dúvida, né, tenham assistido até aqui, olha, ficou uma dúvida aí com relação ao conteúdo, peço, por favor, anotar o meu celular, tá? É 21 98371 7170. Fiquem à vontade para me ligar, mandar um WhatsApp, né, uma pergunta. Se quiserem mandar um e-mail, marco.valadares@dc.srv.br. Tá? Então, eu espero o contato de vocês para que a gente possa se falar em breve. Aí, claro, quem quiser uma apresentação da solução, né, uma visita à sua empresa, entre em contato comigo, que nós vamos providenciar brevemente aí para atender a sua necessidade. Muito obrigado pela atenção, tá? E vamos avançar aí a nossa maturidade em gestão de projetos. Obrigado.